Aí temos vários projetos de lei no Congresso Nacional que mantêm o voto proporcional, mantém a lista aberta, alguns, tem um que propõe a lista fechada, todos os outros mantêm a lista aberta, mas diminui o tamanho da circunscrição geográfica. Então, um estado, por exemplo, como São Paulo, seria dividido em 4 grandes distritos, ao invés de ser um só distrito. Portanto, elegeríamos números menores de deputados por esses, imagina, micro-distritos, ninguém deu o nome correto ainda, mas aí elegeríamos ali dentro. Então, supostamente, os representantes ficariam mais perto dos eleitores. Agora, o sistema que realmente propõe estreitar os laços com eleitores é a pluralidade, que são sistemas uninominais, em pequenas circunscrições. Isso é, aí você divide realmente. Eu imagino, São Paulo são 70 deputados federais. Você pega os eleitores, os 30 milhões de eleitores, divide e pronto. E eleitores não vai ser bem, vai ter que ser feito por população, não? Porque os eleitores representam a população. Isso aqui é uma segunda ordem. Pela população. Então, digamos aí, vai ficar ao redor de 500 mil, arredondando. Obviamente, a cidade de São Paulo teria uma boa parte desses distritos dentro dela, não? Porque ela tem muita população. Todas as grandes cidades teriam vários distritos. São Paulo pode ficar até com 19, 20, dos 70 distritos. Importante guardar isso em mente, porque o sistema atual não distingue entre área rural e área urbana, ou metropolitana. E cada distrito elegeria um único deputado federal. Um único deputado federal. Cada candidato poderia disputar também em um só distrito. Ele não pode sair se espalhando pelos demais distritos. Finalmente, além de pluralidade, tem o que eu advogo, que é os 2 turnos. Porque é uma tradição brasileira já. Na França foi assim. A França tinha uma experiência de voto majoritário em 2 turnos, que foi de 1870, grosso modo, até 1940, até o início da Quarta República, foi um desastre. Então, voltou-se a isso. No Brasil, o que temos são as eleições majoritárias, são todas, exceto para prefeitos. Prefeitos só de municípios que têm 200 mil eleitores ou mais é que fazem o segundo turno. Não? Mas podemos trazer daí já uma experiência, a população já conhece, o eleitorado já sabe como lidar com isso. Eu vou explicar por que 2 turnos é muito mais importante. No Brasil, rapidamente passando, todos sabemos que a reforma política dos anos 30 tem uma reforma fantástica, porque houve uma geração de brasileiros que se debruçou sobre a questão eleitoral a sério. Temos que lembrar aqui a grande figura do José Francisco de Assis Brasil, um liberal gaúcho que escreveu o primeiro livro sério sobre reforma eleitoral no Brasil, ali por volta de 1877. Esse livro já tem, a última edição dele foi em 1931, onde então ele teve um impacto direto no ideário da Revolução de 30 para fazer a reforma eleitoral. Então somou-se aquilo que Maquiavel dizia, que é o que está sempre certo, não é? A virtude, quer dizer, ter um grupo pensante que formula algo bem feito, sabe o que está falando, e a oportunidade, que foi a Revolução. Com isso se fez a mais profunda reforma eleitoral, que vige até hoje. Está aí o sufrágio universal direto, inclusive o voto feminino, o voto secreto, a justiça eleitoral e a representação proporcional. O sistema proporcional mantém a mesma fórmula: voto em lista aberta, opção pela legenda, eleição multinominal em grandes circunscrições, uso do quociente eleitoral, mesma coisa. Esse sistema, é sempre bom lembrar, ele substituiu um sistema distrital majoritário. Portanto, é igual ao parlamentarismo. As pessoas, mas é uma discussão que não cabe no... Como não cabe? O Brasil viveu quase tanto tempo debaixo do parlamentarismo como debaixo do presidencialismo. Pode não caber na Argentina, no México, mas no Brasil cabe. Como cabe a defesa do voto distrital, sobre o qual vivemos um século. O grande problema é que na República Velha se introduziram várias, e solectamente introduziram várias regras, como por exemplo o voto descoberto,
sobre, obviamente, sempre a boa intenção de tornar o eleitor mais consciente. Então ele vota à vista de todos, ele escreve em quem que ele está votando. Bom, obviamente, ele abre caminho para ser posteriormente punido, às vezes até a morte. O voto descoberto foi um desastre na introdução dele. Depois da validação dos mandatos, a Câmara que estava saindo tinha o poder de reconhecer ou não os mandatos de quem estava entrando. Era muito fácil dizer que toda a oposição tinha sido eleita por fraude. Então não entrava ninguém. Portanto, isso desmoralizou o sistema distrital e fomos para o proporcional. Mas em 65 anos, esse sistema envelheceu. Dá um exemplo para vocês. Grande circunscrição eleitoral. O estado de São Paulo tem hoje, beira hoje, 31 milhões de eleitores. A Argentina inteira tem 27. Fazer uma eleição em São Paulo é mais importante do que eleger ou reeleger a senhora Cristina. Agora, é possível fazer uma eleição onde deputados federais e estaduais percorrem um território gigantesco, com 30 milhões de eleitores para amealhar votos? Vai ficar algum traço de ligação entre esses candidatos, esses deputados eleitos e os eleitores? Então isso é óbvio, o sistema envelheceu, o país cresceu demais. O país tem 136 milhões de eleitores, é o terceiro ou quarto maior eleitorado do mundo. Então, obviamente, assim, a grande circunscrição é uma aberração. Mas é uma aberração também o funcionamento do próprio voto proporcional. Por quê? Porque ele vem produzindo uma fragmentação extraordinária na estrutura partidária brasileira. A cada ano que passa, mais partidos aparecem, mais partidos conseguem botar um pé dentro da Câmara Federal e dentro dessas assembleias. Finalmente, sendo obrigado a cada candidato a deputado, federal ou estadual, tendo que enfrentar milhões, dezenas de milhões de eleitores, o custo das campanhas bate no teto. É absolutamente estratosférico. Não há dinheiro, não há caixa 2 que chegue. Isso é um buraco sem fundo. Uma das razões, aliás, pelas quais eu sou completamente contra o financiamento público de campanha. Nós já damos muito dinheiro para políticos, nós já damos dinheiro sob a forma da isenção fiscal do horário eleitoral gratuito. Ele é gratuito para os políticos, ele não é gratuito para o cidadão. Porque as emissoras de televisão e de rádio ganham isenção fiscal e nós pagamos. Isso é imposto. Imposto é que é a base real do sistema político. Quem paga? Segundo lugar, tem o fundo partidário. Do ano passado para cá, a Câmara de Deputados dobrou a dotação do fundo partidário que sai do orçamento público federal. Hoje já está acima de 200 milhões de reais por ano. Portanto, se somarmos as isenções fiscais, que ficam ao redor de 800 milhões por ano, mais os 200 milhões de fundo partidário, já estamos gastando 1 bilhão por ano com políticos. Eu não estou falando mais salários, as vantagens do carro, motorista, carro, tudo que não existe em nenhum outro país. Nenhum outro país. Qualquer pessoa que vai em Washington vê um deputado chegar dirigindo seu próprio carro. Senador chegar dirigindo seu próprio carro. Aqui, soma-se tudo isso, um preço extraordinário. Vamos botar o financiamento público simplesmente para servir de adjunto ao Caixa 2. Porque se quiser acabar com o Caixa 2, é simples, manda a Receita Federal em cima. É simples, não tem nada assim de tão fantástico. Basta punir. Pois bem, esse sistema eleitoral, aqui houve um pequeno salto aqui, deixa eu pegar onde eu quero. Não, eu estou onde eu quero. Muito bem. Além disso tudo, tem, primeiro, desproporcionalidade de estados. A escusa de justiça federativa, nós vamos piorando já suficientemente. Estados com baixa população têm uma superrepresentação, eles têm um mínimo de 8 deputados. E os grandes estados são mantidos seguros, sobretudo São Paulo. São Paulo conseguiu passar de 60 para 70, se fosse totalmente proporcional ao sistema, teria 112. Pois bem, desproporcionalidade entre cadeiras e votos. Fala-se muito que o voto distrital torna desproporcional a representação. Claro, se é majoritário, na pluralidade,
na maioria simples, um partido pode ganhar 50% do voto popular e eleger, sei lá, 65% da Câmara. Isso é possível. Atenção, não é o mesmo no caso dos 2 turnos. O distrital com 2 turnos, não. O distrital com 2 turnos, porque ele mantém o sistema multipartidário, como fez na França, ele permite também que se mantenha a maior proporcionalidade da representação. É o nosso próprio sistema. Vocês veem aqui está marcado em vermelho os partidos que ganharam e perderam em várias eleições, até 2002. Por exemplo, tome-se o PFL, ou o BEM, como se queira. Aqui, em 94, ele teve 4% a mais de cadeiras do que votos. Enquanto o PT teve 3% a menos de cadeiras do que votos. Por quê? Por razão muito simples. O país é federal, o país é muito grande. Então, dependendo de onde o partido está atuando, ele pode atuar em certos núcleos aonde ele se assegura. E ele consegue, então, ganhar muito mais cadeiras do que votos. É o caso do PFL, que nessa época atuava fundamentalmente no Nordeste, nos grotões. Quando o PT começou a migrar para os grotões, ele conseguiu acertar. Mas isso aqui é o sistema. O sistema não é o sistema sozinho, existem circunstâncias socioeconômicas, geográficas, etc. Por que também esse sistema não dá? Inteligibilidade. Percentual de eleitores que não se lembram de quem votou. Isso aqui, pesquisa feita 2 meses ou 4 anos depois das eleições. Para deputado federal, 2 meses depois, 28% já não lembram. 2 meses. 60 dias depois. Por quê? Porque não tem conexão nenhuma. O deputado não tem conexão nenhuma. Depois de 4 anos, 71% não se lembram de quem votou. Agora, olha para os cargos majoritários. Depois de 2 meses, 1% não lembra de quem votou para presidente. Depois de 4 anos, 9%. Para governador, 3%, 12%. E para senador, 6% e 31%. Portanto, tem algo de errado no sistema. Fragmentação partidária. A barra em azul é o número de partidos representados na Câmara. Eu botei desde 1982, vocês têm uma ideia de como é que a coisa vem progredindo. E ali no meio, eu botei algo que o cientista político gosta muito, que chama o número efetivo de partidos. Vocês imaginem o seguinte: é um índice, e esse índice teria o valor máximo se todos os partidos de uma Câmara tivessem exatamente o mesmo número de cadeiras. Portanto, à medida que vai subindo o número de partidos efetivos, o que está mostrando é a fragmentação do sistema. E quando todos tenham o mesmo número de cadeiras, batemos no fundo do poço, porque ninguém vai conseguir fazer uma coalizão para que o presidente possa governar. Pior, interiorização do voto. O voto cada vez mais vai para o interior. Eu vou ter que terminar aqui. Vai para o interior. Por quê? Porque no interior você tem redutos eleitorais. Os deputados formam seu reduto nos seus municípios de influência ou de origem e vêm bicar mais votos na área metropolitana e, sobretudo, na capital. Isso dispersa a votação na capital. E a capital consegue eleger cada vez menos deputados federais e menos deputados estaduais. Portanto, como eu vou terminar aqui, eu guardo o resto para os debates, se os senhores e senhoras tiverem interesse. Eu diria o seguinte: é hora das grandes regiões metropolitanas terem o peso devido na representação parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados como nas Assembleias Legislativas. Ou seja, nós somos a porção mais avançada, mais rica, mais politizada, mais educada, mais cosmopolita do país. E o sistema proporcional está levando o país para os grotões. Então, além de aumentar a corrupção a níveis intoleráveis, além de cortar qualquer laço entre representante e representado, não há forma de responsabilizar um deputado. Então, essas são as razões sumariamente colocadas. Agradeço pelo desconto da confusão informática que eu queria trazer para os senhores e senhoras. Muito obrigado.